No vídeo de hoje, a eliminação do Santos no Campeonato Paulista, gente, é o novo normal. Ninguém fica surpreso mais. Choca um total de 0 pessoas. O Flamengo, que ouviu gritos de time sem vergonha, mas venceu o Madureira e encaminhou a sua vaga para a final. Exagerada a cobrança? Proporcional à cobrança? Falaremos sobre isso. E vou falar sobre a queda de Fernando Diniz, que não é mais o técnico do Vasco da Gama. Ê, Diniz! Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa semana, que seja uma semana abençoada para todo mundo. E olha, segunda-feira é aquele dia do vou começar. É hoje, é hoje. Então vamos hoje, vamos treinar hoje. Vai na academia, matricula, faz o seu primeiro treino, né? Vai lá na manhã, devagarzinho, começa. A primeira semana é difícil para quem for começar a musculação. É dolorida, dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Você vai ter que lutar com a sua mente o tempo todo, mas você vai agradecer depois o fato de não ter desistido. Pensa nisso, mais tempo. Eu quero mais tempo aqui nessa terra maluca, mas tem as pessoas que eu amo aqui, então eu quero ficar mais tempo aqui. Pensa nisso, pensa nos seus, nos próximos que estão de você, certo? Pode ser caminhada? Pode. Vá do parque. Eu não quero academia, Jorge. Tá bom, uma caminhadinha no parque, né? Uma corridinha, uma bike. Quer pedalar? Adoro pedalar. Vai que vai. Beleza. Pratica um esporte? Sei lá. Quer jogar um vôlei? Quer jogar Enfim. O importante é você cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidado com o que você lê. Sai desse negócio de ficar lendo comentário em rede social, pelo amor de Deus. Foge disso, senão você vai pirar. É isso aí. O papo do coach dessa semana. Ontem eu fui a um restaurante e pessoas vieram falar comigo, né? Veio uma espectadora do canal muito carinhosa falar comigo, falando: Jorge, assisto com meu filho os seus vídeos na hora do almoço, todos os dias, e ó, você tem falado ali, dado incentivo para os treinos, tô começando. Cara, não tem preço que pague ouvir isso. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Minha intenção, cara, quando eu faço isso aqui, é só passar para frente algo que eu ouvi que foi transformador para mim. Pô, eu vejo como a minha vida melhorou, como tudo mudou na minha vida para melhor, graças a Deus, e aí eu tenho um espaço para estimular as pessoas a fazer isso, por que eu não vou usar? Então, pô, só isso, né? Que bom, que bom que tem dado certo para muita gente. Vamos lá, vamos começar com a eliminação do Santos Futebol Clube. Quartas de final do Campeonato Paulista, caiu para o Novo Horizontino. E aí, quando a gente introduz o vídeo dizendo que esse é o novo normal, que chocou, surpreendeu um total de 0 pessoas, vamos lá, vamos trabalhar essa ideia. Antes do jogo, para quem era atribuído o favoritismo? Na boa, na boa. Novo Horizontino jogando em casa, fez uma campanha melhor que a do Santos, é um time hoje mais organizado do que o Santos, suou o Santos para ganhar do Novo Horizontino na primeira rodada. Novo Horizontino deu trabalho ao Santos dentro da Vila Belmiro, saiu na frente, teve chance de fazer o 2-0 na boa. Na boa. O favorito era o Novo Horizontino. Simples assim. Pela história, pela grandeza, pela camisa, sempre será o Santos. Pelo momento, o favorito era o Novo Horizontino. Ninguém tinha muitas dúvidas disso. Aí rolou a bola. Primeiro tempo do Santos, paupérrimo de ideias. Um time que nada criava. O Arão encaixotado, o meio-campo do Santos completamente anulado pela marcação do Novo Horizontino. O Novo Horizontino ganhou o jogo no meio-campo no primeiro tempo, sufocou as saídas do Santos. O Santos teve uma única chance, né, naquela bola ali que o Neymar tenta pro Rony, a zaga vai lá, tira em cima da linha. A zaga do Santos sofrendo nos duelos quando o Novo Horizontino chegava. Luan Pérez, outra atuação muito ruim, muito ruim. Gabriel Menino, uma coisa lamentável o primeiro tempo do Gabriel Menino. E assim, Gabriel Menino, Mike, galera, na boa, ninguém é obrigado a jogar no Santos, tá? Os caras vão porque aceitam a proposta, ninguém põe arma na cabeça de ninguém, você vai porque quer. Tá afim? Beleza. Mas entenda que as coisas estão muito difíceis. Cara, não tá afim, eu acho digno chegar e falar, ó, pô, dá pra mim não. Porque, na boa, pra fazer o que o Mike fez no Beira-Rio, por exemplo, no ano passado, pra fazer o que o Gabriel Menino fez ontem no primeiro tempo, pra fazer o que o Gabriel Menino fez no Sansão, pô, é melhor não estar à disposição.
Porque você joga com um a menos. Aliás, no Sansão, de fato, o Santos ficou com um a menos, né? Com os 2 cartões amarelos em poucos minutos que o Gabriel Menino levou de maneira irresponsável. Ontem, o Gabriel Menino errava tudo. O Gabriel Menino parecia em outro lugar. O time estava em Novo Horizonte e ele estava em Campinas. Ele estava em outra cidade. Outro lugar. E não contribui em nada para um time que já está numa fase muito ruim, as situações estão muito difíceis, o meio-campo não está criando nada. Você não pode entrar no jogo desconectado do jeito que o Gabriel Menino entrou. E aí, vamos falar de Juan Pablo Vojvoda. Por que Gabriel Menino titular no lugar do Bom Tempo? Por que mexer em algo que deu certo na semana anterior? Por qual motivo? Com qual justificativa? Ah, porque o Gabriel Menino é mais experiente? Essa seria a ideia do treinador? Mas quem está jogando melhor? Eu quero só entender. Quem rende mais? Quem é mais confiável hoje? Quem contribui mais? Então, fica difícil, né? Decisões ruins do seu Vojvoda, tá difícil defender. Porque assim, problema do Santos, como a gente diz aqui, é um problema estrutural, tá? O problema maior é a quantidade de peças ruins que ele tem nas mãos. O problema maior é ele ter, por exemplo, 5 zagueiros, nenhum deles ser confiável. Olha o que tá jogando o Luan Pérez, cara. Olha, e há tempos, hein? Não é agora, é há tempos. Esse é o problema maior. Problema maior é problema de diretoria. Problema maior é a dívida do Baço virar um transfer ban. Aliás, eu quero falar sobre isso aqui, espero não perder esse fio, tá? Para complementar os meus vídeos de quinta e sexta-feira. Eu tô de olho nessa história, tá? Eu vou chegar lá. Então, esses problemas são maiores. Mas não dá para o Santos fazer 4 treinos. O Lucas Mussetti falou sobre isso. Eu estava de olho na semana do Santos e ele relatou lá, olha, foram 4 treinos táticos. Pô, você vê o time ter uma semana para trabalhar, 4 treinos táticos, o treinador vai lá, faz um monte de mudança e o time não consegue, o time não tinha saída de bola, o time não tinha uma alternativa de escape para a marcação que fez o Novo Horizontino. O time teve peças escaladas, como a gente está dando o exemplo do Gabriel Menino aqui, eu não escalaria, não tiraria o Bom Tempo do time, então tem erro do treinador. Cara, a gente não vê nada também, aí fica muito difícil. Porque, por mais que a situação seja complexa, venha de cima, seja estrutural, o treinador também precisa se virar de algum jeito, porque também ninguém pediu pro Vojvoda estar lá. Vale o mesmo pro Gabriel Menino, vale pro Vojvoda. Vojvoda, você tá aí? Você não é o maior responsável, mas você é um deles. Os maiores responsáveis são o presidente Marcelo Teixeira, o Alexandre Matos, esses são os maiores responsáveis. Mas você também é. O Santos não consegue mostrar absolutamente nada. E aí, com o time encaixotado, aí nós vamos falar do gol que o Santos levou no primeiro tempo. Com o time encaixotado, sem alternativas para sair, tô pegando até aqui os números do SofaScore. Ó, primeiro tempo do jogo, estatísticas do primeiro tempo. O Santos só criou uma chance no primeiro tempo, tomou 12 finalizações contra 3. O Novo Horizontino finalizou 4 vezes mais que o Santos. Apesar de o Santos ter 72% de posse de bola no primeiro tempo. Não adiantava nada. O Novo Horizontino dava a bola para o Santos não sabia o que fazer com ela. Aí o que acontecia? O mesmo que a gente vê desde o ano passado. O Neymar volta para tentar armar jogo. O Neymar volta muitas vezes como um primeiro volante. À frente dos zagueiros apenas, para vir buscar a bola. Porque bate um desespero, bate uma angústia no cara que é o maior talento do time, vê que o time não consegue sair do seu campo. Vê que o time não tem o mínimo de escape. Gente, foi assim, o Novo Horizontino era favorito, o Novo Horizontino é organizadinho, o Novo Horizontino tá batendo na trave de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, assim, é louvável o trabalho que o Novo Horizontino faz. É pra gente aplaudir muito, Novo Horizontino, Mirassol, pô, esses clubes são exemplo, eu vibro com essas histórias, eu acho bonitas essas histórias, mas convenhamos, é um time da Série B do Campeonato Brasileiro, com uma folha muito menor que a do Santos. Se um time como o Novo Horizontino, com todas as suas limitações, anula o Santos do jeito que anulou no primeiro tempo, imagina o que será do Santos ao longo do ano, encarando Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Botafogo. O que vai ser do Santos? Porque o Novo Horizontino é capaz de anular por completo. Aí vem o Neymar desesperado buscar a bola aqui atrás, cada vez mais distante do gol, com uma distância maior para percorrer no jogo.
se desgastando mais e jogando numa faixa mais perigosa do campo, onde se houver algum erro, esse erro pode ser fatal. Aconteceu. Aconteceu no finalzinho do primeiro tempo. O Escobar bate o lateral, o Neymar vai dar uma ajeitada, uma devolução, erra, sai a jogada, linha de fundo, cruzamento, gol. E aí tem uma imagem que eu vi na transmissão na volta para o segundo tempo, eles recuperaram, transmissão da Federação Paulista, que é me pareceu ali alguém dando uma dura no Escobar e o Neymar falando, não, fui eu. Para. Fui eu. Assumiu a bronca. E é isso mesmo. A bronca é dele. O erro maior foi dele. Agora, um erro que acontece também, além desse erro passar pela questão física do Neymar, né, pelo momento de carreira do Neymar, tudo isso que a gente já abordou aqui, é um erro gerado também pela total incapacidade do Santos de conseguir gerar jogo. Aí o cara volta desesperado para tentar fazer alguma coisa. Errou. O que a gente fala aqui? Neymar e Gabigol serão sobrecarregados. Se não houver investimento, se não houver contratação, se não houver uma melhora, você vai jogar tudo nos ombros do Neymar e do Gabigol e eles não vão conseguir segurar o piano, porque o futebol de hoje não é mais isso, galera. E o Neymar de hoje não é o Neymar de 2010 e o Gabigol de hoje não é o Gabigol de 2019. Então esquece, eles não vão conseguir. Não existe isso. Ah, porque o Neymar é muito bem pago para isso. Galera, ele não consegue mais ser o Neymar de 2010. Então você vai botar tudo nos ombros do Neymar? Não. Você precisa ter o Neymar, e você pode ter o Neymar que vai te ajudar muito, se você tiver uma estrutura de equipe que possibilite, né, ao Neymar jogar na faixa de campo onde ele rende mais próximo do gol, dando passes, encontrando companheiros, finalizando. Aliás, ontem, acho que o Neymar em alguns momentos do jogo, pelo menos uns 2 momentos, ele demorou para tomar uma decisão de finalização. Ele foi cortar, foi tentar um passe, aí chega o zagueiro travando, né? Mas, caramba, voltamos. É um cara que ficou 2 meses fora, foi apenas o segundo jogo dele ontem, o primeiro completo, ele tinha jogado um tempo contra o Velo Clube. Não dá pra esperar, é loucura esperar muito mais, não. O Neymar tá aí pra resolver, não vai conseguir, galera. E eu continuo com a minha ladainha, né? A minha previsão. E eu não tenho prazer nenhum nisso, porque eu não sou hater do cara, de jeito nenhum. Pelo contrário, já disse aqui, gosto dele, tenho simpatia por ele, mas acho muito, muito improvável o Neymar estar na lista da seleção brasileira. Não é pelo erro de ontem apenas, eu tenho falado isso antes. Eu acho que o Neymar foi bem contra o Velo Clube e foi mal ontem. Normal, o cara tá voltando de uma lesão, normal. Ele vai fazer um jogo bom, outro jogo ruim, dois jogos bons, outro ruim, normal. Corre o risco de ter uma lesão muscular, porque, né, fica um tempo parado. Cara, tudo dentro da normalidade. Mas a minha visão é anterior ao jogo de ontem. O tempo é muito curto pro Neymar mostrar alguma coisa. Agora tem 3 jogos, Vasco, Mirassol e Corinthians. Vasco em casa, Mirassol fora, Corinthians em casa pelo Campeonato Brasileiro e depois a convocação. É uma amostragem muito curta para o técnico da seleção, para os amistosos agora de março contra França e Croácia. E se o Neymar não estiver na lista de março, que segundo o próprio treinador da seleção é a lista que vai encaminhar a lista final, fica muito difícil acreditar que ele estará na Copa do Mundo. Então acho que não estará, mas não é pelo jogo de ontem, mas claro que o jogo de ontem pode reforçar a ideia de muita gente que acredita que o Neymar não será convocado. Então, esse foi o retrato do primeiro tempo, tá? Esse foi um time que não conseguiu fazer nada, absolutamente nada, no primeiro tempo. Aí entra o Gabriel Menino. Entra o Gabriel Bom Tempo, no lugar do Gabriel Menino. O Santos empata, ora, com quem? Com o Gabriel Bom Tempo. Ora, que surpresa. Ora, que surpresa. O Santos melhora um pouco no segundo tempo, chega ao seu empate, o treinador errou na escalação, errou. O Santos teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo em nada, mas sendo justo, apesar de ter feito o gol, o Bom Tempo entrou errando também. O Bom Tempo no começo do segundo tempo, ele erra 2, 3 ali em pouquíssimo tempo, em menos de 15 minutos. O Bom Tempo também não entrou legal, né? Inclusive teve um lance que o Brasão salvou um dos erros do Bom Tempo nessa volta do time, nessa entrada do segundo tempo. Mas aí o Santos empatou. Uma jogada do Adonis Frias, hein?
que foi um dos menos piores, para ser justo, tá? Um dos menos piores. Aí cruzamento do Igor Vinícius, o Gabigol dá uma furada, o Bom Tempo chega batendo e empata o jogo. Já era um Santos um pouco melhor, depois o Jordi salvou uma bola do Neymar, né? Num bolão do Gabigol, o Jordi vai lá e chega nos pés do Neymar e tira ali, perto da linha de fundo, o Neymar até reclama, mas aí começou a equilibrar o jogo, entra o Miguelito, reta final do jogo, o Moisés teve a chance da virada, nos acréscimos, uma bola que passa raspando. O Miguelito entrou já nos acréscimos. O Miguelito entra com 45 e vai gerando oportunidades de gol para o Santos. O Santos dá uma crescida, mas leva gol no jogo aéreo. Aí vem a bendita... Miguelito toma o drible, é verdade, mas vem o bendito problema do jogo aéreo. Aos 50 minutos de jogo, o Santos que não tem um lance de jogada aérea tranquilo. Um único lance. Toda bola parada na área do Santos é desespero. Toda bola parada na área do Santos é Deus nos acuda. Toda bola parada na área do Santos é perigo de gol. Perigo de gol. E aí aconteceu de novo. E o Santos toma a virada. Pela terceira vez, estava vendo aqui na análise do GE, pela terceira vez no ano, em 12 jogos, o Santos tomou gol nos minutos finais. Terceira vez em 12 jogos. Então nós estamos falando, em 1/4 dos jogos do ano, o time tomou gol no minuto final, ou nos minutos finais, ou nos acréscimos, enfim. De novo, na bendita bola aérea. Nenhum dos zagueiros é confiável? Nenhum dos zagueiros é confiável. O problema maior é estrutural? Sim, o problema maior é estrutural, mas o treinador do Santos precisa encontrar uma maneira de corrigir esses erros. De minimizar, de pelo menos reduzir o índice desses erros na bola aérea defensiva. E nada muda, os jogos vão passando... E o Santos continua com problemas crônicos que parecem muito longe de serem resolvidos no campo. Então o trabalho do Vojvoda também é um trabalho que merece críticas. Mas eu não vou desviar o foco, eu não vou perder o foco do que realmente interessa, de quem realmente é culpado. Presidente do Santos, a sua diretoria. E aí eu quero falar da história do Transferban. Quero falar dessa história aqui. Me foi dito semana passada que o recurso está separado, que o Santos tem o dinheiro já em caixa para pagar o Transferban e que já está, inclusive, num entendimento com o Arouca de dar uma entrada de 50% e depois pagar os outros 50%. Isso eu ouvi na semana passada. Hoje é segunda-feira, dia 23. Se o recurso está em caixa e o Arouca está disposto a aceitar os termos, é muito simples, faz a transferência. Então vamos ver quantos dias vai levar para o Santos fazer o pagamento. Tá? Eu acho que isso é importante para o torcedor do Santos ficar atento. Tem o recurso? Ótimo, é uma ótima notícia. Então vamos pagar logo isso aí. Porque... Cara, não é só a impossibilidade de inscrever jogadores que pesa nessa hora. É o dano à imagem da instituição. É aquilo que a gente tem falado aqui. Credibilidade, é muito ruim. A imagem do Santos está muito arranhada. O Santos hoje é o time que é eliminado do Campeonato Paulista e não choca ninguém. O Santos é um time que em fevereiro... Gente, nós estamos... Olha a gravidade disso. Nós estamos no dia 23 de fevereiro e o Santos é candidato. Assim, 9 em cada 10 pessoas que acompanham futebol concordam que o Santos é candidato ao rebaixamento. Assim, é praticamente consensual. Isso é muito grave para um clube do tamanho do Santos. O normal do Santos virou brigar para não cair. O normal do Santos virou comemorar fuga de rebaixamento na primeira rodada, na primeira fase do Paulista. Galera, o Santos tem 3 vitórias no ano. Novo Horizontino, onde ele correu sério risco de perder dentro da Vila Belmiro e ganha no finalzinho de virada, sofrendo. Noroeste, um dos piores times do Paulistão. E o Santos passa um perrengue nos minutos finais do jogo em Bauru. A vitória quase escapa. E Velo Clube, um time fadado ao rebaixamento dentro da Vila Belmiro. E acabou sendo rebaixado. Essas são as 3 vitórias do Santos no ano. Essas 3 vitórias dão alguma perspectiva assim? Porra, agora... Alguém quando saiu do 6-0 contra o Velo Clube, aí vem o chato aqui, tem que fazer o papel no dia seguinte. Galera, pô, legal, comemora aí, Santista, mas pô, é o Velo Clube. Alguém sai ali convencido de que, opa, não, é claro que não. É óbvio que não. Então isso é muito grave. É transferban, é risco de rebaixamento, é normalização de eliminação. É muito ruim para a imagem do clube, para a imagem da instituição. Mas o Santos virou isso aí, cara. É muito triste, é muito, muito triste ver o torcedor do Santos que ontem encheu o seu espaço, tinha santista pra caramba ontem lá no Jorjão, em Novo Horizontino, voltar pra casa com mais uma eliminação no lombo. O novo normal. Agora é o Santos fazendo conta. O Santos virou o time da calculadora. O Santos passa o ano inteiro, o torcedor vai pro estádio, ao invés de levar uma bandeira, ele agora tem que andar com calculadora na mão.
Porque ele passa o ano todo fazendo conta para não cair. Ele começa fazendo conta para não cair no Campeonato Paulista e ele passa o ano inteiro fazendo conta para não cair no Campeonato Brasileiro. Porra, gente, isso não dá, cara. Para um clube da grandeza do Santos, para um clube que eu cresci, né, quando era ali adolescente, entrei na fase adulta e comecei a acompanhar mais futebol, eu cresci vendo esse time ganhar 2 Campeonatos Brasileiros. Eu cresci vendo esse time ganhar Libertadores, eu cresci vendo esse time ganhar Copa do Brasil, eu cresci vendo esse time porrar rival em clássico toda hora, eu cresci vendo esse time ganhar Campeonato Paulista um atrás do outro, era o normal, já nem chocava mais. E o Santos campeão paulista de novo, hein? Mas de novo. Nossa, ganhou o Santos de novo. Agora é o contrário, agora o normal é isso aí, não chega nem na semifinal do Campeonato Paulista. Aí quando passa para uma final e não ganha a final, como foi contra o Palmeiras em 2024, aí o presidente faz o texto e exalta aquilo como um feito da gestão. Fomos vice-campeões paulistas. Pô, sabe, é pouco, né? É pouco para a grandeza da instituição. É muito triste o momento, muito, muito, muito triste. Muito triste, mas lamento, Santista, nós vamos passar um ano todo chorando as pitangas aqui, pelo visto. Vai ser um ano longo, vai ser um ano difícil, vai ser isso aí. Passar um ano todo chorando as pitangas. Agora, é um ano eleitoral. É um ano muito importante. Bom, deixa eu falar aqui do Flamengo e do Diniz para fechar. Ontem eu narrei a vitória do Flamengo contra o Madureira. O Flamengo já tá na final do Carioca, vamos combinar, né? O Flamengo não vai tomar 3-0 ou 4-0 do Madureira segunda-feira que vem, mas nem que a vaca tussa, nem se o Flamengo botar o sub-15. Não dá, a diferença é muito grande. Diferença de investimento, diferença física. Ontem o Neguete deu 2 entrevistas maravilhosas. Goleiro do Madureira. Uma no intervalo que ele falou assim, olha, nós estamos fazendo o possível, porque estava 0-0, o Madureira levou um 0-0 pro intervalo. Aí ele falou assim, nós estamos fazendo o possível em campo, porque o impossível eu entreguei para Deus, que é segurar os caras. Pô, maravilhoso. E aí no final do jogo, ele fala assim, pô, é muita diferença, cara. Os caras estão em outro patamar mesmo, como eles dizem. Eu cheguei ali em alguns momentos do jogo e falava pros caras, pra que isso tudo? Pra que essa rotação toda? Porque, gente, é muito difícil para um clube pequeno do Rio de Janeiro, um clube de bairro, né? O Madureira é o clube de um bairro do Rio de Janeiro, ali da Zona Norte, todas as suas dificuldades. Tem um estádio muito simpático ali, que é o estádio da Rua Conselheiro Galvão, mas é muito difícil fisicamente você competir. Eu fiz 2 jogos contra pequenos esse ano, Flamengo e Sampaio, Flamengo e Madureira. O Madureira é até um time mais estruturado, mais preparado. O Sampaio Corrêa, coitado do Sampaio Corrêa, jogadores do Sampaio Corrêa esfarelando, assim, não tinham condição, não tinham perna para acompanhar a rotação do Flamengo, que está jogando em baixa rotação. Imagina se tivesse no máximo. Então, esquece, o Flamengo está na final, já classificou ontem com 3-0, pode botar o time que botar segunda-feira que vem, que resolveu a vida. E ontem, o Felipe Luiz escolheu colocar jogadores fisicamente melhores, aparentemente. Então ele teve ali Everton Araújo, o Pulgar não tinha condição, o Paquetá ficou no banco, a Arrascaeta ficou no banco, os 2 Léos ficaram no banco, porque segundo, né, o departamento de fisiologia, eles não estavam com a recuperação completa ainda, né, no meio de semana teve a viagem para a Argentina, e então isso determinou a escalação do Felipe Luiz. Eu entendo o seguinte, no momento do Flamengo, no momento atual, em que o time ainda não embalou, não encaixou, muitas rotações atrapalham, no sentido de você perder ali uma força de conjunto, né? De você conseguir ali um encaixe de um esquema de jogo, uma subida nessa rotação do time, que ainda não aconteceu, eu entendo. Mas eu também entendo o treinador do Flamengo, que em fevereiro está pensando em outubro, novembro e dezembro. Porque se ele gastar tudo que tiver agora da parte física, de um time que já gastou muito da parte física em 2025, jogando até a segunda quinzena de dezembro, pode faltar lá na frente nos momentos mais importantes. O Tite foi muito criticado por mim e por muita gente quando pegou uma primeira fase de Libertadores e deixou em segundo plano, priorizando reta final de Campeonato Carioca. Isso não existe. Campeonato Carioca, na realidade do Flamengo, que é hoje o clube mais rico do país, o Campeonato Carioca você joga do jeito que dá. Vai do jeito que dá. O foco, a energia, a priorização tem que ser nas demais competições. E aí é o seguinte, é algo que eu levo também para minha vida. Tá convicto disso? Pode estar quebrando o pau lá fora, pode estar falando o que quiser. Você acredita nisso? Acredita no teu trabalho, no teu método de trabalho? Vai fundo, vai até o final. Felipe Luiz acredita, a comissão técnica do Flamengo acredita que o Campeonato Carioca deve ser levado dessa forma? Deixa a arquibancada reclamar, deixa a rede social reclamar. O planejamento tem que ser esse. Agora, claro,
As vaias vêm, as cobranças vêm, você precisa entender isso. Ontem o Flamengo começa bem o jogo. O Flamengo bota o Neguete para trabalhar 2 vezes antes dos 20 minutos, um chute rasteiro do Carrascal que ele pega em cima da linha e outra batida colocada do Pedro que buscou um ângulo que ele vai lá, se estica todo, voa e espalma. E aí era um Flamengo já um pouquinho mais intenso do que nos outros jogos. Depois essa produção foi caindo. Repetiu-se um problema do jogo com o Lanús e de outros jogos. O Flamengo tentando afunilar a construção pelo meio, o adversário se fechando muito bem e o time tendo pouco escape pelas laterais, pelos lados do campo. Até os pontas afunilando, Carrascal afunilando muito, Plata afunilando muito. Esse é um problema. Quando os adversários bloqueiam a passagem por dentro, o Flamengo está encontrando muita dificuldade para ser efetivo e finalizar bolas no gol do adversário. O Felipe Luiz tem um dever de casa para resolver nesse ano de 2026. Achar uma nova maneira para furar defesas que estão cada vez mais preparadas para enfrentar o Flamengo. É normal, gente, é jogo de gato e rato. Você acha uma maneira de jogar, é vencedor. Ganha. Aí todo mundo que perdeu pra você acha um jeito de neutralizar aquela tua maneira de jogar. Te estudou minuciosamente. Aí você tem que ir lá achar um outro jeito. Então, isso é atribuição do Felipe Luiz. Mas nós estamos em 10 jogos. Ontem foi o 10º jogo apenas do Flamengo no ano com o seu time principal. 10º jogo em um mês, tá? Porque esses caras voltaram 20, 21 de janeiro. Hoje é 23 de fevereiro. Em um mês. Em um mês. É um jogo atrás do outro. Já foram 2 decisões, né? Uma já foi e outra tá no meio, que é a decisão da Recopa em 2 jogos. Ninguém tem paciência. Torcedor no final do primeiro tempo gritou, time sem vergonha. Esse time do Flamengo é sem vergonha? É claro que não. É claro que não. Claro que esse discurso para ganhar viralização na rede social eu já ouvi esse ano. Já ouvi esse ano. Ah, esse time vagabundo, sem vergonha. É, o time vice-campeão do mundo. Campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Fizeram isso. Meu Deus do céu, uma loucura o que é o futebol brasileiro. O que é rede social. Fizeram isso esse ano. Fizeram. E vão continuar fazendo. Porque isso, né, o ódio engaja pra caramba. Mas é claro que esse time não é sem vergonha. É óbvio que esse time não é. Mas eu também entendo que o grito ontem do time sem vergonha era o torcedor ali, ó, galera, vamos, né? Vamos acordar, vamos reagir, vamos fazer o segundo tempo melhor. Acho que era mais um grito de marcar ali um território de insatisfação do que necessariamente dizer que o time é sem vergonha, né? E aí no segundo tempo entra o Arrascaeta muito bem, faz o 100º gol dele com a camisa do Flamengo de pênalti, o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Pedro também entra no segundo tempo, Pedro não entrou bem, Pedro não vem bem, né, nas oportunidades, nos minutos que tem tido em campo, acabou cometendo alguns erros. Samuel Lino gostei um pouco mais, acho que entrou tentando alguma coisa aqui pelo lado esquerdo, e aí já foi um Flamengo melhor. O primeiro tempo mais morno, de um time que começou quente, foi esfriando, e foi passando a cometer muitos erros. E aí, no segundo tempo, a gente viu o Flamengo menos burocrático, com mais movimentação, com mais vontade. E aí a gente fala de erro técnico, o Carrascal fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim, saiu e o time melhorou com a entrada, né, dos jogadores no segundo tempo, e aí saíram os 3 gols. E outras oportunidades, o Flamengo teve a oportunidade de fazer o 4º gol que foi tirado em cima da linha, outras chances surgiram no segundo tempo. Então, segundo tempo do Flamengo ainda não foi nada parecido com o que nós vimos nos melhores momentos do ano passado, mas já foi o segundo tempo muito melhor do que o primeiro tempo. Então, deverzinho de casa para o Felipe Luiz. Como furar a retranca? Porque o Lanús vai vir quinta-feira, meu amigo, para trancar tudo, buscar um empate, catimbar o jogo, esfriar o jogo, irritar. A receita dos caras a gente sabe que é essa. Dever de casa para o Felipe Luiz. O jogo contra o Lanús é um excelente laboratório para aquilo que o Flamengo vai encarar na fase de grupos da Libertadores, né? Contra adversários muito inferiores em qualidade e em investimento e que vão se fechar de tudo que é jeito. E o Flamengo precisa, nesse momento, de 2 palavrinhas: repertório e intensidade. O Flamengo ainda não conseguiu colocar em prática, né, o seu melhor no aspecto físico, na rotação, o que eu ainda entendo por ser um início de temporada, mas está na hora da gente começar a observar uma curva de melhora. Ontem a gente observou no segundo tempo uma curva de melhora, mas contra um adversário muito frágil, convenhamos que é o Madureira. Mas enfim, Flamengo na final do Campeonato Carioca, é só protocolar o segundo jogo. Parabéns, Federação do Rio de Janeiro. 2 jogos, Flamengo e Madureira numa semifinal de Campeonato Carioca. Sim, acabou a semifinal ontem e ainda tem mais 90 para jogar semana que vem. Quem acha esse regulamento razoável, eu sinceramente não acho. Ah, mas é porque a federação projetou ter os 4 grandes na semifinal. Pô, pega os últimos anos aí, nunca vem tendo os 4 grandes. O Botafogo não vem chegando.
Às vezes o Vasco também não chega. Então, falando em Vasco, vamos falar aqui da demissão do Fernando Diniz para a gente encerrar. O João Guerra e o Sérgio Santana, no GE. Globo, fizeram uma matéria sobre a demissão, né, os bastidores, e nessa matéria consta que o Fernando Diniz ficou surpreso com a demissão. Porque o discurso interno era de respaldo. O Pedrinho, o presidente, o Admar Lopes, que é o diretor de futebol, vinham ali num discurso de não, a gente confia, a gente acredita. O Pedrinho era um grande apoiador, um grande entusiasta do trabalho do Fernando Diniz. Grande Felipe Diniz, um abraço. Do Fernando Diniz, e achava que o time ainda poderia se desenvolver com reforços e tal. Só que a pressão interna foi gigantesca. Gigantesca. Tem semanas que a cúpula do Vasco começou a pressionar o Pedrinho, reclamando demais. O time só tem 3 vitórias no ano. 3 vitórias em 11 jogos nesse ano de 2026. Um desempenho em campo muito ruim. E o Vasco ontem joga com um atleta a mais desde os 18 minutos do segundo tempo e não consegue sequer empatar o jogo diante do Fluminense. Então acabou o trabalho do Fernando Diniz e acho que a Copa do Brasil, ela foi muito pesada a maneira como o Vasco perdeu a Copa do Brasil. E o Fernando Diniz, cara, é um treinador cujos conceitos me agradam. Eu gosto das ideias, eu gosto da ousadia, eu gosto da autenticidade, né? Os trabalhos do Diniz, eles são autorais, você tem a assinatura, você tem o carimbo das ideias do Fernando Diniz ali, mas acho que falta ao Fernando Diniz, né, conseguir uma continuidade maior. Então você vai olhar os trabalhos do Fernando Diniz, você pega aqui, São Paulo, Fernando Diniz ali tem aquele campeonato brasileiro que ele lidera, que ele tem a oportunidade de ser campeão brasileiro e o título vai esfarelando, vai saindo das mãos do Campeonato Brasileiro de 2020. Cai depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio. Aí tem aquela história do Tietê, aí o trabalho vai pro saco. No Santos, ele tem uma sequência de resultados muito ruins, ele chega em maio e é demitido em setembro. No Santos hoje também é muito difícil trabalhar. Aí ele chega ao Vasco em 2021, com a meta de levar o time à Série A em 2022. E não consegue, né? No primeiro momento ali, tem a derrota para o Vitória em São Januário, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, e aí quando chega novembro ele vai embora. Ficou 2 meses. 2 meses, não conseguiu o objetivo no Vasco. Aí ele, no Fluminense, é campeão da Libertadores, 2023, é um ponto fora da curva. Aí tem aquele trabalho de 6 jogos na seleção brasileira com um monte de marca negativa. Aí vem o Cruzeiro, ele tem uma sequência de 15 jogos, ele ganha só 3. Também não dura muito o trabalho dele no Cruzeiro. Perde a final da Sul-Americana num futebol muito pobre pro Racing. De 90 minutos, o Cruzeiro só teve 5 bons minutos do jogo. Durante 85 ele foi dominado pelo Racing. Dominado. E teve a sua demissão sacramentada pela diretoria quando terminou o ano. Aí comunicaram a imprensa antes de comunicar ele, aí a diretoria segurou um pouquinho, mas ele já começou o ano seguinte demitido. Aí nos primeiros jogos do ano foi embora. Voltou ao Vasco, fez um trabalho ok em 2025, levou o time à final da Copa do Brasil, perdeu a final da Copa do Brasil, o time esfarelou em 2026, teve a briga com o Coutinho, foi embora. Então veja, eu tô pegando uma linha do tempo aqui dos últimos 5, 6 anos do Fernando Diniz. Eu peguei quantos trabalhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos falando dos últimos 7 trabalhos do Diniz, só um teve êxito. Dos últimos 7. Eu acho pouco para um treinador que se mostrou tão inovador, tão promissor, tão diferente, tão autoral, mas que tem uma dificuldade. A impressão que passa é que o nível de exigência que o Fernando Diniz impõe é tão elevado que vai fazer dele perder a sua liderança de vestiário, a confiança dos jogadores, e chega um momento que os jogadores parece que se saturam. Eu acho que o Fernando Diniz precisa rever. Pelo que a gente vê, eu não sei como é o dia a dia, tá? Eu tô só aqui me baseando na fotografia, no retrato, no recorte que a gente tem do campo. Do que vaza dos microfones, do que ele diz ali para os jogadores na parada técnica, de tudo que a gente vê na beira do campo. Me parece que o Fernando Diniz precisa rever um pouquinho o seu método de trabalhar e de lidar com o jogador de futebol. Não é questão de não dar esporro no cara, porque o líder tem que dar esporro, tem que chamar o cara, mas existe um senso de proporção que eu acho que às vezes o Diniz perde. Eu acho que extrapola, perde a mão. E aí, meu amigo, o jogador não vai gostar de ser repreendido em público, para o estádio inteiro ver, ser chamado disso, ser chamado daquilo, não vai gostar, ninguém gosta. Então você precisa, acho que o Diniz precisa encontrar um equilíbrio entre a exigência e o limite para exigir.
e o limite da cobrança e a maneira como se dirige para os jogadores, porque eu acho que isso desgasta muito rapidamente. Aí você soma isso com o resultado que não vem, com derrota, com perda em decisão, com vice-campeonato, aí, meu amigo, é um caldo que não tem como. É ebulição total, não tem como segurar. Por mais que o Pedrinho adorasse o Fernando Diniz, não tinha como segurar. Então, eu acho que esse é um ponto chave do trabalho do Diniz. Além das questões de campo, né, de um Vasco que já não conseguia mais competir nesse ano de 2026, eu acho que o Diniz precisa rever seu método de condução de grupo, de gestão de pessoas. Eu acho que muitas vezes o comportamento do Diniz na beira do campo fica muito descolado das falas do Diniz sobre formação do cidadão, do ser humano, do jogador, do atleta, etc. Eu acho que o discurso ele é muito mais equilibrado do que o comportamento real dele na beira do campo. E eu tenho poucas dúvidas de que isso é um componente que atrapalha demais o trabalho dele, que sabota o próprio trabalho. Eu gosto do treinador Fernando Diniz, eu gosto dos conceitos, gosto da ideia, torço muito para dar certo, não sou nem fã nem hater, mas gosto. Agora, realmente, o que a gente vê muitas vezes na beira do campo, né, não é coincidência, né? Quando começam os acessos de fúria, explosão, passa um tempo, o Diniz é demitido. Pô, não pode ser só coincidência, né? Muito bem, boa semana para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!